E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos então agora fazer 4 exercícios sobre as medidas de dispersão que nós vimos na aula 14. Só uma observação, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar rapidamente pelas soluções. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre tanto a parte prática quanto a parte teórica, saibam que essas explicações estão na aula anterior, na aula de número 14, certo? Exercício número 1. As latas de óleo produzidas por uma indústria do Nordeste apresentam capacidade média de 900 ml com desvio padrão de 1,2 ml. O controle de qualidade inspeciona as latas de óleo A, B e C, cujos conteúdos são respectivamente 902,84, 895,72 e 897,31. Sabendo que o controle estatístico de qualidade admite uma tolerância de 3 desvios padrão, acima e 3 abaixo da média, qual a alternativa correta? Então, a gente precisa encontrar qual é o intervalo aceitável, que é média menos 3 dp e média mais 3 dp. Então, o controle de qualidade vai achar aceitável qualquer lata que tenha volume entre 896,4 e 903,6. O que eu preciso fazer agora é comparar essas capacidades encontradas com esse intervalo. Então, a lata de letra A está dentro do intervalo dado, a lata de letra B não está dentro do intervalo e a lata de letra C está dentro do intervalo. Então, a única lata que vai ser reprovada será a lata de letra B. Exercício 2. O restaurante Coma Bem cobra o almoço de cada cliente em função do peso dos alimentos consumidos, restaurante por quilo. Foi observado durante o mês que as quantidades de alimento consumido seguem uma distribuição normal. Se considerarmos que a média consumida seja de 530 gramas e o desvio padrão de 220 gramas, qual a alternativa correta? Então, ele quer saber qual é o intervalo que compreende 68% dos clientes. Lembrando que 68% dos clientes é igual a um desvio padrão para mais ou para menos, porque nós estamos falando de uma distribuição normal. Então, a média mais um desvio padrão dá um peso igual a 750 e a média menos um desvio padrão dá um peso igual a 310. Logo, 68% dos clientes, que são os clientes dentro da zona de normalidade, vão consumir entre 310 gramas e 750 gramas. Esses dois exercícios só tiveram como função relembrar sobre zona de normalidade e a quantidade de desvio padrão. Então, lembrando, média mais ou menos um desvio padrão abrange 68% do conjunto de dados, média mais ou menos 2 desvios padrões a gente considera 95% do conjunto de dados e média mais ou menos 3 dp a gente chega em 100% do conjunto de dados. Lembrando que isso é verdade para um conjunto de dados com distribuição normal. Vamos agora então para o exercício de número 2. Um analista de investimento sugeriu que você invista em ações confiáveis em vez de investir em ações seguras. Dadas as taxas anuais de retorno para uma amostra de cada um dos investimentos, o que você diria ao analista se você deseja minimizar o risco? Então, aqui nós temos o retorno das ações seguras ao longo de 7 anos e o retorno das ações confiáveis ao longo de 7 anos. Então, percebam que só de olhar a gente vê que as ações seguras possuem retornos maiores, porém, em alguns anos o retorno também chega até a ser negativo. Por outro lado, as ações confiáveis possuem um retorno bem menor, mas um retorno um pouco mais estável. Então, vamos analisar alguns quesitos para tomar uma decisão. Então, primeiro, a média. Então, o retorno médio das ações seguras é de 8,20% ao ano e das ações confiáveis de 5,03% ao ano. O desvio padrão das ações seguras é de 12,44% e das confiáveis 1,22%. Então, aqui, combinando média com desvio padrão, a gente vê que as ações seguras possuem, de fato, um retorno maior. Porém, se a gente pega a média da ação segura e tira um desvio padrão, a gente vê que a gente encontra retornos negativos, o que não acontece com as ações confiáveis. Ou seja, mesmo que a gente tire um desvio padrão, o retorno ainda é positivo. Coeficiente de variação. Então, a gente pega o desvio padrão e divide pela média e a gente chega com a conclusão de que o coeficiente de variação das ações seguras é de 151%, enquanto das ações confiáveis apenas 24%. E a amplitude total, então a gente vê que o maior retorno das ações seguras menos o menor retorno é de 35, ou seja, uma diferença bem grande, e já para as ações confiáveis apenas 3,70. Então, vamos ver a análise. Vemos que ao analisar a média, tem-se que as ações seguras são mais atrativas por possuírem maiores retornos. Isso é verdade. Entretanto, ao adicionarmos o desvio padrão em nossa análise, vemos que as ações seguras variam muito mais do que as confiáveis, sendo que essa análise é confirmada ao verificarmos a amplitude total. Assim, se estamos querendo menos risco, as ações confiáveis são, sem dúvida, melhores.
Bom, pessoal, então parte 3 da nossa lista de exercícios número 7. Por meio de uma amostra de 100 estudantes de uma universidade, obteve-se os dados sobre o número de disciplinas sendo cursadas no semestre em questão. Calcule a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então aqui nós temos um conjunto de dados agrupados sem intervalo de classe. Então para fazer a média, a gente precisa fazer a média ponderada. Então lembrando que a média ponderada a gente só multiplica a classe pela frequência absoluta. Depois que a gente faz todas essas multiplicações, a gente soma o total das multiplicações e divide pelo número de elementos. Então a nossa média ponderada nesse caso nos diz que cada aluno, em média, está cursando 4,24 disciplinas. Se a gente fosse arredondar para baixo, seriam então 4 disciplinas. Para a gente poder chegar no desvio padrão, a gente precisa primeiro encontrar a variância. Como a gente encontra a variância? Então eu faço a minha classe menos a média ao quadrado e depois multiplico esse resultado pela frequência absoluta. Faço isso para todas as classes, somo o resultado dessa multiplicação e divido, nesse caso, por n-1, porque se trata de uma amostra e não uma população. Então eu chego que a minha variância é de 9,56. Porém, 9,56 disciplinas ao quadrado. Para tirar esse fator ao quadrado, o que eu faço então é a raiz quadrada da variância encontrada. Então, eu encontro que, em média, os alunos cursam 4,24 disciplinas, porém com desvio padrão de 3,09. Então, essa é a distância média do conjunto de dados da minha média. E, por fim, para fazer o coeficiente de variação, eu só divido o desvio padrão pela média e chego no valor de 72,9%. Ou seja, esse conjunto de dados não possui valores concentrados numa mesma faixa. E, para finalizar, nossa parte 4 abrange conjunto de dados agrupados em intervalo de classe. A tabela abaixo dá a distribuição salarial dos funcionários de determinada empresa, tendo como parâmetro o salário mínimo. Calcule a média, a variância, o desvio padrão, a amplitude total e o coeficiente de variação. Então, vamos lá. Para fazer a média, a gente precisa primeiro encontrar o ponto médio de cada classe, depois multiplicar o ponto médio pela frequência absoluta, somar o resultado de todas essas multiplicações, nesse caso 1052, e dividir pelo número de elementos, nesse caso 120. Então, a média é de 8,77. Então, cada funcionário dessa empresa recebe, em média, 8,77 salários mínimos. Para encontrar a variância e o desvio padrão, o que eu faço? Encontro a diferença do ponto médio menos a média e elevo ao quadrado para todas as classes. Depois, multiplico o resultado do ponto médio menos a média ao quadrado pela frequência absoluta, que está aqui. Aí sim, eu somo o resultado de todas essas multiplicações, divido por n, nesse caso não é n-1, porque estamos falando de uma população, então é n, encontro minha variância. Lembrando que a variância está em salários mínimos ao quadrado. Para retirar esse ao quadrado, então eu faço a raiz da variância e chego aqui meu desvio padrão é de 4,19. E por fim, o coeficiente de variação, que é só dividir o desvio padrão pela média, chego no resultado de 47,8%. Bom, pessoal, então aqui foi a aplicação das medidas de dispersão, lembrando que o foco aqui é só demonstrar como a gente aplica. É claro que algumas análises podem ficar um pouco estranhas. Por exemplo, tá bom, Edu, o coeficiente de variação é 47,8, mas como é que eu interpreto esse valor? Bom, esse valor seria interessante, por exemplo, se a gente quisesse comparar a remuneração dos funcionários dessa empresa com a remuneração dos funcionários de outra empresa. Então, se essa outra empresa que eu estou comparando tivesse um coeficiente de 20%, por exemplo, então eu saberia que a outra empresa possui uma maior homogeneidade de salários entre os funcionários. Certo? Bom, pessoal, então a gente encerra todo o conteúdo desse curso de análise de dados com estatística básica. A seção 6 é só uma grande revisão composta por 2 aulas. A primeira aula são exercícios que vão abordar todos os conteúdos que nós já vimos ao longo do curso. E a aula de número 17 é um desafio. Como eu sempre digo, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, pois assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e divulga ele para mais pessoas. Vejo vocês então na aula 16. Até mais!